nós vamos falar no A Flor da Pele sobre um tema que realmente choca pela veracidade dos fatos e da crueldade com que acontece diariamente. É cotidiano. Racismo, uma espécie de vandalismo que não danifica coisas, bens, cidades, mas pessoas, almas de todas as idades. Na verdade, o racismo é uma ferida que precisa ser curada. É língua grande e mente atrofiada. Olá, hoje o A Flor da Pele traz um assunto que mexe com a minha pele, com a sua pele, com a de todos nós. Estamos recebendo, com muito prazer, alguns militantes do movimento negro no país para falar de um assunto que requer muito tato, muita delicadeza e atenção. Acácio Tobias, militante do movimento negro, um dos fundadores do Conselho da Comunidade Negra de Sertãozinho, bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Matheus Tobias, advogado, militante do movimento negro, foi secretário executivo do Conselho da Comunidade Negra de Sertãozinho. Muito obrigado, Suzy. O Nelson, bem-vindo, Nelson Vicente Júnior, gerente do Centro de Referência Afro de Araraquara. Silvia Helena Seixas, pedagoga, membro da CONEM. Alessandra Laurindo, coordenadora de políticas de promoção da igualdade racial de Araraquara. Bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. Ana Almeida, vice-presidente estadual da UNegro. Bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Nós temos muito trabalho a fazer aqui hoje e é um prazer recebê-los. Esta é uma questão que tem mexido ultimamente com os meus sentidos a vida toda, mas ultimamente eu tenho visto o movimento negro militante em todo o país. Os meus filhos têm acompanhado pelas redes sociais e têm compartilhado o tempo todo comigo. Isso está mais à flor da pele do que nunca. E por isso a minha primeira pergunta vai para o Matheus e eu gostaria de saber qual a sua análise, em linhas gerais, sobre o preconceito racial no nosso país. O Brasil, como diria Sérgio Buarque de Holanda, é o país do homem cordial. Ou seja, aqui no Brasil, as relações são caracterizadas principalmente por uma questão emocional, né? Por isso, o racismo do Brasil, ao menos na minha análise, ele se mostra por um misto de hipocrisia, né, e desleixo. É inadmissível que metade da população esteja à margem da sociedade. E, no entanto, ainda no Brasil, nós temos que dizer se existe racismo ou não. Esse tipo de pergunta ainda existe aqui. É uma hipocrisia muito grande por trás disso. Ou seja, as relações elas são emocionais, elas não são intelectualizadas, no sentido de não se admite que existe alguma coisa, ainda que esta coisa esteja bem diante dos seus olhos. É isso que nós verificamos no racismo do Brasil. Um racismo hipócrita, que muitos dizem que sequer existe e que, no entanto, produz efeitos bastante objetivos, que é, como diz o movimento negro como um todo, o genocídio da juventude negra, por exemplo. Há uma fórmula que nós poderíamos comunicar como ação objetiva com o racismo? Olha, no plano individual, é sempre importante que a pessoa vítima de racismo, que se sinta ofendida por alguma atitude de racismo, informe as autoridades policiais. Isso é bastante importante, primeiro, para que se traga dados acerca disso, esses dados possam ser apurados e utilizados futuramente para mostrar efetivamente o quão grande é o racismo no Brasil. Então, caso você tenha sofrido algum caso de racismo, se dirija à delegacia, informe isso, traga às autoridades, torne público aquilo que muitas vezes acontece na esfera privada, né? Matheus já sofreu racismo, com certeza? Com certeza. O racismo, como eu disse aqui no Brasil, que essas relações pessoais, ele se mostra muito presente, principalmente por questões que muitas vezes não podem ser ditas, seja no plano estético, seja na exclusão ou no medo que muitas pessoas sentem. Esse tipo de racismo não pode ser dito. No entanto, a gente vive, sim, muitas vezes o racismo esclarecido, aquele racismo que é dito, que é falado. Que é rasgado, né? Já sofri esse tipo de racismo, com certeza, né? E tomei as atitudes necessárias naquele momento. Agora, o racismo do medo, o racismo da sua estética ser constantemente negada, esse tipo de racismo é um racismo que nós, negros, temos que conviver diariamente e denunciamos fazendo parte do movimento. Em todas as esferas isso é encontrado, não é? Sem dúvida. E quanto maior a ascensão social um negro goza, mais ele vai sofrer esse tipo de racismo e mais difícil vai ser para ele se insurgir contra esse tipo de racismo. Porque quanto mais ascende socialmente um negro, menos acompanhado de outros negros ele está. Perfeitamente. Para a Alessandra, por favor, Alessandra, a cor da pele ainda é um obstáculo? Sem dúvida, né? Nós vimos isso
nitidamente enquanto somos 53% da população brasileira e não temos essa representatividade nos diversos espaços, né? Quando temos que parar para fazer conta ainda de quantos médicos negros nós conhecemos, de quantos dentistas negros já passamos, quantos juízes negros nós vimos no dia a dia, então alguma coisa está errada e ela está diretamente ligada à cor da pele. Então, ainda é um obstáculo, infelizmente, e temos que passar por essa etapa ainda, seja através de ações afirmativas, e nos colocar nos nossos lugares, nos lugares que é nosso por direito, né? Porque nós temos um papel fundamental de construção desse país e exigimos que esses lugares sejam nos retornados. Muito bem, Alessandra. Há um movimento negro forte no Brasil? Sim, sem dúvida. O movimento negro no Brasil é histórico, vem de uma militância fortemente lutadora, né, por homens e mulheres, principalmente mulheres negras, que vêm conduzindo essa militância desde de sempre, né, desde o período pós-escravização e durante a escravização também, mas logo esse período já vem com uma árdua luta, com vários movimentos se formando, com várias frentes, e vem combatendo firmemente, sim, através das mídias, hoje, né, muito mais avançando, e tem lutado para que a representatividade negra seja colocada. Ana Almeida, como vocês avaliam as conquistas do movimento negro nos últimos anos no Brasil? Olha, nos últimos anos eu acho que nós temos um saldo muito positivo. Mas esse saldo positivo é graças ao movimento negro mesmo. Porque eu sou da seguinte opinião: se nós não fizermos por nós, ninguém fará. Então, as necessidades que nós temos de políticas públicas voltadas para as questões raciais, as necessidades que nós temos de ações afirmativas, e também todas essas já conquistadas, é graças ao movimento negro. E o movimento negro ainda perpassa pelo trabalho que é feito junto à população negra mesmo, o trabalho de empoderamento para estar presente, para compartilhar o poder. Então, eu acho que as nossas conquistas são fundamentais para, inclusive, podermos estar aqui agora discutindo essa pauta, que isso há bem pouco atrás não era tão tranquilo. Acho que nós tivemos aí um grande ganho com o advento Constituição Federal de 1988, que passou a tipificar o racismo como crime. Partindo dessa premissa, nós também nos empoderamos disso, não que o movimento negro não tivesse base de empoderamento, mas isso nos trouxe uma força maior em que nós pudemos galgar e conquistarmos novas conquistas. Eu quero estender a pergunta a você sobre o papel da militante negra, porém com foco na agenda dela, agenda positiva para o movimento. Eu queria, primeiramente, mandar um salve para o Orixá da Salvação, da Saudação, Laroê Exu, mas para também mandar um salve para os meus antepassados. Nós só estamos aqui, e a nossa agenda só foi construída porque, antes de nós, vários tombaram. Então, quando a gente fala da mulher negra e como é que essa agenda positiva está construída, a gente não pode esquecer de pessoas como Lélia Gonzalez, com a coragem que teve essa Lélia Gonzalez, e é ela que nos guia, e é com base nela que a gente constrói a agenda. Fora disso, a gente tem que dizer da nossa única princesa, porque a nossa não é a Isabel. Então, tem uma música de capoeira que ela diz assim, inclusive: Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que acabou com a escravidão. Estou cansado de conversa, estou cansado de ilusão. Então, nossa princesa é Dandara. Agora, essas histórias, né, as mulheres negras que construíram a nossa história e que nos fazem estar sentadas aqui, elas não são ditas para a gente na escola, né? A nossa história que a gente aprende é outra. A gente aprende, inclusive, que a princesa Isabel é que assinou a lei de libertação. Nós ainda não estamos nem libertos do ponto de vista da formalidade,
da informalidade, aliás, e isso só foi conseguido por uma luta nossa, né? Então, é uma luta de Zumbi, é uma luta de Dandara, é uma luta de Abdias Nascimento, é uma luta de Lélia Gonzalez. E essa agenda ela perpassa por duas questões. Cada um de nós aqui, né, e os outros que estão aí em casa nos vendo e não puderam estar aqui, tem uma linha da sua militância. Então, a minha militância é na área da educação. Então, a minha agenda é construída com base na garantia da implantação da Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E, pasme, Suzy, nenhuma cidade desse país, eu vou repetir para não ter dúvida, nenhuma cidade desse país implanta a lei e a resolução do Conselho Nacional de Educação. A gente tem ações pontuais, faz um cursinho, faz um curso de especialização, ninguém tem coragem de mudar o currículo que está previsto na resolução, ninguém tem coragem. O Suzy, tem uma coisa muito interessante que eu acho que pode, inclusive, justificar por que somos muito poucas a ascender, como foi dito aqui pela companheira Alessandra, que é, desde criança, eu aprendo que mulher negra não é bonita. E eu aprendo, os homens negros aprendem que mulher negra não é bonita, os homens brancos aprendem que mulher negra não é bonita, as mulheres brancas aprendem que mulheres negras não são bonitas, e as mulheres negras aprendem que mulher negra não é bonita. E isso não é dito claramente na escola. Então, você imagina você na educação infantil, por isso que o caminho precisa ser a educação. Você imagina na educação infantil, se você perguntar para qualquer criança que fez educação infantil, qual é a história que você se lembra? Mesmo a gente. Nós vamos nos lembrar de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela, Os Três Porquinhos. Assim, o que esses livros, que são lidos até hoje para as nossas crianças, o que eles têm em comum? Aqui, por exemplo, Monteiro Lobato, que não nos ajudou em nada. O Monteiro Lobato, eu queria até abrir um parênteses, né, para ele daqui a pouco. Mas, assim, o que essas histórias têm em comum? As heroínas são todas brancas. Quem lê o prefácio da Branca de Neve, ela era alva, a pele linda, o cabelo escorria. Cabelo de mulher negra, da menininha que está lá sentada, não vai escorrer. Porque, por uma questão estético-antropológica, ele vai crescer para cima. E não há diferença na beleza de quem está crescendo para cima ou do que está crescendo para baixo. E é isso que a gente precisa ensinar na escola. Esse resgate com a autoestima da criança, que é o papel da educação e também dos pais na educação. Agora, o pai não aprendeu, né? Então, os nossos pais também, olha, quando a gente vai para a escola, a gente vai assim, você vai lá, negrinho ou negrinha, e você tem que ser bom, né? Então, a gente tem a obrigação de ser melhor. O Monteiro Lobato não deveria ser liberado para quem não tem reversibilidade, né? Devia ser liberado só para maiores de 10 anos. Por quê? Quando eu digo para a menina, o que tem de representação do negro no Monteiro Lobato? Tem o Saci, que não é humano, ele é uma entidade. O tio Barnabé, que está lá, que vive de favor, ninguém sabe a história do tio Barnabé. E a tia Anastácia, que é a empregada doméstica, que a gente viu até hoje. Todo trabalhador sempre teve direito a fundo de garantia. Quando foi discutir dessa trabalhadora, o movimento que houve no Brasil para que pudesse não ser garantido o direito básico que tem trabalhador que faz 50 anos, e para a empregada doméstica foi essa confusão que a gente acabou vendo, né? Quem são as empregadas domésticas? Então, se a menina não tem condição e o menino não tem condição de entender Monteiro Lobato, que ele deveria ser, não vou dizer proibido, que eu sou contra a censura, mas ele devia ser readequado e só ler quem tem mais de 10 anos, que a gente teria garantia da reversibilidade. Estamos na 2B, Centro de Desenvolvimento Educacional, que oferece cursos nas diversas modalidades, como idiomas, intercâmbio, reforço escolar, coaching e treinamentos.
Inglês regular para aviação, preparatórios para TOEFL, aulas de conversação e viagens, todos na modalidade VIP, dupla, executiva e class, nos níveis básico, intermediário e avançado. A metodologia Oxford tem foco no desenvolvimento da comunicação através da leitura, escrita, compreensão auditiva e 100% conversação. Marcelo Martins é advogado e aluno da TUBI. Há quanto tempo na escola, Marcelo? Eu estou aqui na TUBI há 2 anos, desde agosto de 2013. Você conheceu a escola? Por indicação de um casal de amigos que fazem inglês aqui. E durante este tempo, como foi a sua experiência? Bom, quando eu procurei a TUBI, eu não tinha noção nenhuma de inglês. O único contato que eu tinha com a língua era decorrente da escola, do curso básico. E procurei a Yara, comecei no nível básico aqui, no iniciante. E nesses 2 anos eu senti uma evolução muito grande da língua. E você acredita esta evolução a quais diferenciais que a TUBI oferece? Pelo método da escola. A forma como a TUBI ensina é envolvendo o cotidiano do aluno no inglês. Então, se você é advogado, médico, dentista, o teu dia a dia, a tua profissão, a tua convivência familiar com amigos, a escola traz tudo isso para o inglês e todo esse cotidiano é debatido em inglês. E aí fica fácil, porque você acaba tratando informalmente a língua. Então, nós diríamos que o atendimento é personalizado? É personalizado. As turmas são pequenas e acaba proporcionando uma amizade dentro das turmas. E isso faz com que você consiga tratar o teu cotidiano junto com o professor. Desta experiência, o que foi mais importante para você? Com certeza a amizade que você forma aqui. O fato das turmas serem compactas, você acaba formando vínculo com o teu grupo de estudos e com o professor. E isso é muito bom, porque ao longo dos anos essa amizade evolui. Não só na aprendizagem do inglês, mas também para o teu dia a dia. E o ambiente é propício, não é? É verdade, muito aconchegante. A direção deixa a gente bem à vontade aqui. Existe uma ausência de formalidades. É excelente a TUBI. Eu sinto que na TUBI o aluno não é apenas mais um, não é? Não, de forma alguma. Você acaba estabelecendo um vínculo aqui. Marcelo, vamos convidar os nossos amigos para conhecer a TUBI, a estrutura e também o método que é Oxford, não é? Excelente. Vamos lá? É verdade. Se você tem interesse em aprender inglês, vem para a TUBI, conversa com o Marcelo, com a Yara. Você não vai se arrepender. O curso é excelente e vem ser nosso amigo aqui fazer inglês com a gente. Vamos lá. O inglês, em outros tempos, era privilégio de poucos. Hoje, é necessidade de muitos. Além de falar com pessoas de outros países, escrever e falar em inglês é pré-requisito para o mercado de trabalho e suas diversas oportunidades. E é hora de fazer matrícula, hein? Vamos aproveitar que a TUBI está presenteando o aluno que fizer matrícula até 30 de janeiro com um voo panorâmico em Ribeirão Preto pelo Aeroclube. Então aproveite! Que acaba de se inscrever na TUBI e já está aqui no Aeroclube animadíssima para ganhar o seu presente, um voo panorâmico por Ribeirão Preto. Que campanha maravilhosa, não é, Ana? Sim, muito boa. Você já fez a sua inscrição e já assistiu a primeira aula? Sim, já assisti a aula experimental e eu gostei muito. O professor é hiper atencioso e o método é muito bom. O que fez você escolher a TUBI, um diferencial específico? Bom, o inglês britânico, que eu achei que seria uma boa aprender outra língua. O inglês e mais o inglês britânico. Você pretende fazer intercâmbio? Sim, pretendo com a TUBI. Muito bem, alegria, parabéns. Muito obrigada. Hello, Anna. Hello, Suzy. How are you? Fine, and you? I'm great. Welcome aboard, Anna. Thanks. Ana, gostou do presente? Nossa, gostei muito. Foi incrível o passeio. Tá entusiasmada? Vai levar esse entusiasmo para a sala de aula?
Lógico, eu amei, com certeza eu vou levar para a sala de aula. O que você achou dessa campanha da Tubi? Nossa, eu achei muito boa, muito gostosa mesmo. E eu acho que vocês também têm que vir para a Tubi. Vamos convidar os nossos amigos, os seus amigos, para conhecer a estrutura da escola, conhecer o método e vir decolar o inglês deles com a Tubi? Sim, lógico. Então vamos lá? Vamos. Decore seu inglês com a Tubi! A Tubi fica na rua Felipe Achê, 580, no Jardim São Luís, com funcionamento de segunda a sexta das 7 às 22 horas e aos sábados das 8 às 12 horas. Lembre de falar que você viu a Tubi no A Flor da Pele. Você vai ganhar descontos especiais de 20% a 30%. Aproveite! Sabe onde eu estou? No Compota Comida Casual, um dos restaurantes mais charmosos de Ribeirão Preto. E hoje a chefe Fernanda vai preparar o prato italiano que vive em alta na gastronomia e é sucesso quase unânime, o risoto de cordeiro. Vamos acompanhar? Nós vamos hoje fazer um risoto de cordeiro. Eu vou passar os ingredientes para vocês. O processo todo, como nós vamos fazer, nós resolvemos fazer essa receita para que vocês pudessem aproveitar algumas proteínas que sobraram da ceia. Aquilo que você vai usar na noite e depois pode usar no outro dia, tá bom? Vamos lá, nós vamos aquecer uma panela, eu vou fazer para uma porção, tá bom? Uma colher de sopa de azeite, tá? Um tempero batido que você usa o que você quiser. Pode ser alho, pode ser cebola, o que você gostar. A carne que nós vamos usar, como eu disse, é aquela carne que sobrou da noite anterior, da ceia. Então nós vamos fazer no almoço, tá bom? Se você não tiver cordeiro, você pode usar uma carne, proteína de carne vermelha ou mesmo até frango, tá? Nós vamos desfiar essa carne, que já foi assada, já foi temperada, e vamos colocar nesse tempero que nós colocamos aqui na panela. Um pouquinho de tempero, a carne. Por que a gente vai usar essa carne? Porque no outro dia a gente tem um monte de carne e não consegue aproveitar aquilo que sobrou da ceia. Então nós vamos fazer isso. Se você não for o caso da ceia, você vai usar a carne que você tiver. Aqui nós vamos usar um cordeiro, tá? A carne já está toda desfiada. O que nós vamos fazer? Aquecê-la. Fazer com que aqueles temperos que nós colocamos na panela se agreguem nessa carne. E agora nós vamos esperar dar uma fervidinha. E aí depois nós vamos colocar o arroz. Com esse arroz agora, nós vamos juntar ele na carne. Vamos juntar o arroz na carne. E aí agora a gente vai entrar com a bebida, certo? Aquela bebida que todo mundo já sabe que em risoto nós precisamos agregar alguma bebida no grão. No caso, nós vamos usar cachaça. Você use vinho, cachaça, alguma coisa que tenha álcool e que vai trazer para a receita, vai trazer sabor pro risoto, tá bom? Ó, é como se nós fôssemos flambar esse álcool que nós colocamos aqui. Depois que nós colocamos isso, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar caldo, que pode ser de legume, que pode ser de carne. Eu aqui vou juntar caldo de legume, mas vocês podem juntar um caldo que vocês tiverem. Por que é importante ter o caldo? Porque ele vai saborizar o risoto. Se você quiser usar vinho tinto na hora da bebida, você pode usar, que fica bom, fica muito gostoso. Ele dá uma cor avermelhada para o risoto, fica muito bom. O processo é um pouquinho demorado, por quê? Porque nós não cozinhamos o arroz antes. Eu trouxe aqui para vocês para mostrar um arroz que já foi cozido anteriormente. Esse arroz já passou a metade do processo. Nós já cozinhamos, já pusemos os temperos, já pusemos o álcool, já fizemos com que o preparo fosse até praticamente no meio do cozimento. Então o que nós iríamos fazer? Já teríamos andado a metade da receita.
Por que eu fiz desde o começo? Para que vocês conheçam o processo inteiro. À medida que a água vai secando, que o caldo vai secando, vai absorvendo aquele caldo, nós vamos colocando mais caldo. O processo demora aproximadamente 15 minutos. Agora nós vamos colocar o parmesão. Para uma porção, nós podemos colocar 2 colheres cheias de parmesão. Não pode ser muito porque não é isso, não é para virar uma coisa cheia de queijo. Ele vai dar sabor, vai dar brilho e vai trazer aquele gosto de risoto. Agora nós vamos finalizar com um pouquinho de manteiga, que também faz o risoto ficar brilhante. Uns 2, 3 minutinhos para descansar, tá pronto. Nós vamos empratar o risoto agora, tá vendo? Ele tem pouco líquido, os grãos estão inteiros e você consegue visualizar a carne, tá? É esse o ponto do risoto, ele precisa ficar montado. Ele não pode ser uma pasta. Ó, conforme você arruma, ele precisa ficar... O que nós vamos fazer aqui? Sempre que você fizer algum prato, é bacana você ornamentar, porque é gostoso quando você vai comer, porque você come com os olhos. Risoto pede parmesão. Sempre que você servir um risoto, você tem que servir um pouquinho de queijo à parte. Se quiser pôr assim em cima, tudo bem. Se não, serve só o queijo à parte. Que delícia! Chegou a melhor hora. Nós vamos experimentar o risoto de cordeiro da chefe Fernanda Perrone. Fernanda, que prático, não é? Rápido. É gostoso, é bem fácil de fazer, é um prato, fica bonito, é uma comida bem elegante, saborosa. Nós fizemos um reaproveitamento com lascas de cordeiro. A ideia é que a gente aproveitasse a carne da ceia, da noite da ceia para o outro dia. Toda aquela carne já foi assada, cozida, toda temperada. E aí nós acrescentamos no arroz e fizemos um arroz de um risoto de cordeiro delicioso. Maravilhoso, parabéns. Obrigada. Venham para o Compota experimentar esse risoto de cordeiro que, olha, é de comer rezando.